Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez neste horário, neste canal. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus. Ela é fonte inesgotável de diálogo entre Deus e nós. Dialogamos com Deus a partir da sua palavra. Deus nos fala. Falou uma vez, fala sempre, fala de modo perpétuo, até que nós e Ele estejamos na comunhão perfeita no céu. Vamos mergulhar no texto da liturgia da Igreja Católica deste domingo, o 25º domingo do tempo comum. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Se você tem aí por perto, então, a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos encontrar o texto de Marcos e vamos partilhá-lo com alegria, bebendo desta fonte, aprendendo sempre de Jesus, que é a palavra, o Verbo, que nos comunica Deus, o seu Pai, e nos comunica também os mistérios de Deus sobre nós e para nós. Então vamos tomar o texto de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. É o evangelho deste 25º domingo do tempo comum. Partindo dali, Jesus e seus discípulos andavam através da Galileia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. E depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam o que Jesus dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Em seguida, Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Meu irmão, minha irmã, vamos nesse mês de setembro, mês da Palavra de Deus, mergulhar no mistério deste texto. Convido você, ao longo da semana, em algum momento, fazer leitura orante deste texto da liturgia dominical. Leitura orante é um processo que nos ajuda a penetrar o mistério da palavra e deixá-la repercutir em nós. Leitura, meditação, oração, contemplação, ação. São os 5 passos que nós já mencionamos aqui em outros programas acerca desse caminho, ou destes degraus que vão nos ajudando a subir na direção da compreensão do mistério de Deus. Tomemos então o texto de Marcos que temos para a nossa partilha, para beber da fonte, como nós fazemos neste primeiro bloco. Estamos com Jesus no caminho. E esta é uma expressão cara e bonita ao segundo evangelho, o caminho. Jesus está no caminho com os seus discípulos. E está no caminho formando os seus discípulos. O texto diz: andavam através da Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. O caminho é o lugar do ensinamento,
do discipulado, do ir atrás, do aprender de Jesus. Estamos aqui hoje no segundo anúncio da paixão. Houve um primeiro anúncio, já o meditamos aqui. Logo em seguida, num texto que não lemos, está a transfiguração. Jesus, então, experimenta diante dos seus 3 discípulos a experiência final, a vitória final. Aquele momento é importante para ele e é importante para os discípulos. E o caminho continua, descer a montanha, e o caminho prossegue com a ação poderosa de Jesus, que liberta, cura, restaura as pessoas. E agora então chegamos, ainda no caminho, portanto, a este segundo anúncio da paixão. Jesus está ensinando, mas se percebe aqui que não é um ensinamento fácil de ser compreendido. O texto diz: eles, porém, não compreendiam o que Jesus dizia e tinham medo de perguntar. Jesus introduzia o mistério do seu messianismo. É o Messias, é o Cristo de Deus, mas um Messias que será rejeitado, será entregue, portanto, aos homens, eles o matarão e ele ressuscitará depois de 3 dias. Este é o mistério do Senhor Jesus. É para este mistério que Jesus quer levar os seus discípulos. É o Messias, sim, mas o Messias que sofre, que dá a vida, que morre, e porque morre numa obediência e numa fidelidade ao Pai, o Pai, portanto, o levanta e o tira da morte, ressuscitando-o. Este é o ensinamento fundamental da fé, mas que os discípulos não compreendem de fato. Tanto não compreendem que a discussão deles passa por outro viés, por outra preocupação. Tendo chegado a Cafarnaum e perguntados sobre o que conversavam no caminho, estavam falando exatamente de quem é o maior, de quem é aquele que no caminho, na relação com Jesus, ocupa o primeiro lugar, a preferência. Quem é o maior? Quem é o maior? Estavam, portanto, numa outra perspectiva de compreensão de Jesus e do seu reinado. Jesus, então, introduz um ensinamento, e ele é importante e oportuno. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. O maior não é aquele que corre na frente, que chega primeiro, que é mais forte, que é mais esperto, que tem mais poder de palavra. O maior não é aquele que se sobrepõe. O maior não é aquele que fez uma bela carreira no caminho. Não. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que se torna o último. O último não aquele que está geograficamente no último posto, mas aquele que se dispõe a servir. Aquele que se dispõe a servir. É aí, neste lugar de serviço, como Jesus, que veio para servir e não para ser servido. É neste lugar de serviço que o discípulo se identifica com seu mestre e se torna verdadeiramente grande. Grande é o que serve. Grande é aquele que dá a vida. Grande é aquele que acolhe. Acolhe em nome de Jesus, sabendo que acolhe Jesus e o Pai de Jesus. Este é o final do texto que ouvimos. Jesus chama a si uma criança, abraçando-a, e de novo ensina aos seus discípulos que é preciso receber, acolher aquela criança, uma delas apenas, e acolher qualquer um. Porque acolher alguém, acolher uma criança, acolher o irmão, a irmã, é acolher o próprio Jesus. E nessa acolhida daquela pessoa, de Jesus nela, se acolhe também o Pai. Portanto, é nessa dimensão bonita do serviço à vida, do cuidado da vida, da proximidade que nos torna um com o outro. É aí, neste lugar de serviço, que nós nos mostramos grandes, nos mostramos discípulos, à altura do Mestre,
que veio para servir e não para ser servido. Meu irmão, minha irmã, que a Eucaristia que celebraremos neste final de semana nos ajude a crescer aí. Evitemos no nosso caminho de fé, seja como ministros ordenados, mas também como um fiel leigo, uma fiel leiga no caminho de Jesus, né, no nosso caminho de discipulado, de batizados, discípulos missionários, aí, nesse lugar, independente do estado de vida ou da vocação que escolhemos, evitemos toda a ambição, todo espírito de carreirismo, tudo aquilo que nos queira colocar sobre os outros. O mais importante no caminho da fé é como servimos, a quem servimos, quanto servimos. O grande, o maior é aquele que serve. Servir é gastar tempo com o outro, é acolher o outro, é trazer o outro para mim, é fazer-me útil ao outro. E nessa experiência de proximidade e fecundidade de relação, ali nós não só nos encontramos com o outro a quem nós servimos, mas neste outro nos encontramos com Jesus e mais ainda nos encontramos com o seu Pai, o Pai de Jesus. Por isso, é na experiência do serviço fraterno, abnegado, simples, corriqueiro, permanente, é aí, na experiência do serviço cotidiano aos irmãos, que nós fazemos uma verdadeira experiência de Deus. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo. Neste tempo estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus, mês da primavera. Também aqui no Brasil, desde 2015, é o mês de nós estarmos atentos a uma problemática que nos toca bem de perto, a realidade do suicídio. Setembro Amarelo é, portanto, também um mês que nos quer recordar que é preciso o ano todo nos preocupar com esta realidade que nos afeta e faz sofrer tanta gente, tantas famílias, o suicídio. O suicídio também de muitos dos nossos jovens. Aqui no Brasil, portanto, desde 2015, nós vivemos e trabalhamos o mês de setembro como Setembro Amarelo, tempo de chamar atenção para, digamos, sinais, para falas, para situações que fazem pensar que alguém esteja perdendo gravemente o sentido da vida. O dia 10 de setembro, desde 2003, é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Por isso, estamos, a partir também de uma perspectiva mundial, mas também de uma perspectiva nacional, queremos também dedicar tempo, dedicar cuidado, dedicar reflexão acerca desta realidade que nos toca. É certo que quem foi por este caminho não escolheu o melhor caminho. Deixou para trás uma dívida de dor, de sofrimento, para aqueles que amaram aquela pessoa que perdeu o sentido da vida e tirou a sua própria vida. Por isso é preciso que nós cheguemos antes. Como diz o lema da campanha, falar faz bem. Falar faz bem. E aqui temos que aprender, portanto, a trilhar esse caminho.
o caminho da partilha das nossas preocupações, das nossas dores, das nossas desordens, dos nossos problemas pessoais. Falar faz bem, falar ajuda, falar resolve. Mas aqui estamos diante de dois movimentos, o movimento de falar e o movimento de escutar. Pode ser que quem esteja numa situação grave de perda de sentido não tenha mais nem vontade de falar. Por isso, o outro movimento precisa, digamos, despontar. A vontade de ouvir, o preocupar-se a ponto de despertar o outro irmão a falar. E aqui estamos numa dinâmica bonita e profundamente evangélica. Falar e ouvir, dialogar, partilhar, cuidar. E esta é uma palavra importante no ministério de Jesus e também no ministério da igreja. Cuidar. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não sou da área da saúde, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas há alguns caminhos importantes que nós podemos indicar para quem esteja aí, digamos, nesse caminho movediço e nesse caminho sofrido de uma profunda desordem ou de um profundo desajuste que esteja levando esta pessoa a perder o sentido da vida. Que seriam atitudes boas ou positivas que nos podem tirar desse lugar de desordem ou de desequilíbrio, ou até podem nos ajudar a não entrar nesse caminho. Penso que há algumas indicações que a partir da fé podem ajudar. Sem dispensar a ajuda psicológica, psiquiatra, medicamentosa, isso é importante, mas há também elementos, há também remédios que podem vir do aconselhamento espiritual. Penso que uma primeira coisa importante que nós temos que manter, a fim de que não nos deixemos levar por uma vida que vai ruindo no seu sentido, a primeira coisa importante é uma vida espiritual sadia. Esse é o meu primeiro conselho, uma vida espiritual sadia. Isto é, não perder de vista o nosso vínculo, o nosso relacionamento com Deus. Na ordem da fé, nós cremos que Deus pode pôr ordem nas nossas desordens. Ele fez o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Ele fez o nosso emocional, o nosso afetivo. Ele nos fez por inteiro. Portanto, uma vida espiritual saudável, que nos põe numa comunhão permanente com Deus, é um lugar que certamente ajuda a manter o sentido da vida. Porque haverá sempre situações que nos vão roubar a paz, o equilíbrio, a capacidade de discernimento. Por isso, o nosso relacionamento com Deus haverá de nos ajudar nesses momentos críticos, onde a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa mística poderão nos ajudar a olhar adiante para além daquele momento ruim ou difícil que estejamos vivendo. Portanto, o primeiro conselho é este: manter uma vida espiritual sadia. Mas há uma segunda coisa que julgo importante. Se é importante o nosso relacionamento com Deus, mantendo, digamos assim, a dimensão transcendente da vida, também precisamos cultivar boas amizades. Há um relacionamento para o alto e há um relacionamento horizontal. Nós precisamos ter bons amigos, e amigos que de fato possam ser aqueles a quem abrimos o coração. Falamos de nós, falamos dos nossos problemas, das nossas crises, dos nossos medos, dos nossos pânicos. Este tempo de pandemia gerou muitos desajustes. Muita gente se mostra bem perturbada já com a pandemia que se alastra e avança no tempo. Então é preciso cultivar boas amizades. Não apenas gente que esteja por perto, não apenas um grupo, mas alguém, um grupo de pessoas com quem eu possa verdadeiramente partilhar a minha vida,
a minha história, as minhas preocupações. Gente que esteja disposta a me ouvir e eu disposto a falar com elas. Aqui estamos diante de um segundo elemento, um segundo conselho que julgo importante neste momento em que precisamos estar atentos, não é, a esta realidade do suicídio que toca nossas famílias de modo inesperado e por isso mesmo de modo tão sofrido. Mas penso ainda que há, digamos, um terceiro conselho que a gente precisa de fato dar às pessoas. Não há nenhum mal em eu ter que admitir que preciso da ajuda profissional de alguém que venha com a ciência humana, com a ciência biológica, me ajudar a colocar ordem e equilíbrio no meu caminho. Não podemos concordar com as resistências à terapia, as resistências à psiquiatria, as resistências aos centros de cuidado de vida. São lugares profissionais, homens e mulheres de todas as idades, que podem, com a ciência humana, com a ciência da saúde, com a ciência da vida, podem ajudar nesse momento difícil. Não dá para resistir quando precisamos verdadeiramente de ajuda. Não há nenhum tipo de erro, nem de fraqueza em procurar ajuda profissional. Mas digamos que estamos dentro de um conjunto de ações. Vida espiritual, amizades saudáveis, procura de ajuda profissional e técnica para ajudar a vencer as nossas dificuldades e crises. E por que não? Creio ainda um quarto conselho importante, e acho que ele vai ajudar em muitas dimensões, exatamente a nossa capacidade de administrar o nosso tempo e a nossa agenda. Tem gente que quer ser Deus, tem gente que quer fazer tudo e de tudo, tem gente que quer agradar a todos. Nós temos limites, nós temos capacidades com o seu limite próprio. Não dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo a todos, não dá para ultrapassar 24 horas que temos no nosso relógio cotidiano. É preciso administrar a nossa agenda, o nosso tempo, para que façamos tão somente aquilo que cabe no meu orçamento humano, emocional, afetivo. Isso também é importante e não pode faltar. Tem gente querendo fazer mais do que pode, mais do que dá conta, e isso certamente é um elemento agregador negativo, porque nós não somos máquinas, nós não somos deuses, nós somos criaturas humanas limitadas e que devemos, portanto, administrar também o nosso tempo, a nossa agenda, nossas atividades. E por que não ainda um último conselho, e acho que ele também é bom, aprender a gastar tempo com o lúdico, com o esporte, com o lazer. Isso também ajuda, meu irmão, minha irmã. A vida sedentária, fechada, nos predispõe, sim, para um pessimismo, para uma baixa estima. É preciso também aí, nesse lugar do lúdico, do lazer, do esporte, da atividade física, é preciso aí também perceber que isto é do humano. E o humano bem ajustado se dedica também a isto. Oxalá, então, muita gente possa entender, capturar estas coisas, ensiná-las aos irmãos que estão conosco no caminho, para que assim muitos possam retomar o caminho da vida com a sua beleza, o seu sentido, os seus horizontes grandes. Mas o mais importante, e termino, é a gente aprender a falar daquilo que vivemos e a gente aprender a ouvir aqueles que demonstram grande vontade de falar. Falar ajuda, falar é remédio, falar certamente é uma boa estratégia humana para enfrentar e vencer a tendência ao suicídio. No coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, estamos em setembro, mês da Palavra de Deus, como já lhes recordei várias vezes, e neste mês de setembro, mês de reflexão, de prevenção contra o suicídio, também estamos lendo a carta de Paulo aos Gálatas, que é o livro da Bíblia que nós tomamos neste ano para a nossa meditação. E quero convidar você, desta vez, nessa semana, a ler o segundo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Imagino que leram o capítulo 1 a partir do último programa. E nessa semana, então, quero convidar você a ler, a fazer leitura orante do capítulo 2. Leitura, meditação, oração, contemplação, ação. São os passos importantes que você pode recuperar em outros programas. Mas então aqui, nesse capítulo 2, estamos diante do reconhecimento do ministério apostólico de Paulo. Paulo, formado pelo próprio Senhor Jesus nas suas experiências místicas, Paulo vai a Jerusalém para apresentar aos apóstolos, aos pilares da igreja de Jerusalém, não é? Pedro, Tiago e João. Paulo, então, vai se apresentar a estes pilares da igreja, Tiago, Cefas e João, para que esses três reconheçam o ministério de Paulo, como de fato acontece. Paulo e Barnabé, então, sobem a Jerusalém e ali aqueles três apóstolos reconhecem o ministério de Paulo e decidem que Paulo vai aos gentios, como ele se dedicou até então, e os outros três iriam aos judeus. Mas há aqui uma recomendação importante que aqueles três fazem a Paulo e a Barnabé. Reconhecem o ministério apostólico de Paulo, mas recomendam a Paulo que ele se lembrasse sempre dos pobres. É uma palavra importante. O ministério apostólico de Paulo passa também pelo cuidado, pela lembrança, pela solicitude com os mais pobres. Depois o texto segue, né? E há uma discussão entre Pedro e Paulo, porque Pedro finge que, estando numa comunidade de gentios, não precisam eles, os gentios, se obrigarem à lei. Mas aí chegam os judeus e Pedro, então, finge e se afasta daquela comunidade de gentios, simulando, portanto, uma proximidade falsa. Paulo chama a atenção de Pedro e se ajeitam, então, num testemunho bonito que não pode faltar. Isto é, nós nos salvamos não pela prática da lei, mas nos salvamos pela fé em Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Um texto bonito. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Vale a pena então você retomar esse caminho pela via da leitura orante e aprender também com este capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, na tradição da igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.